Galera, vamos dar início então a mais um vídeo do curso sobre ventilação mecânica invasiva, dicas para concurso, exclusivo para membros, né? Você que é membro, então, desde já agradeço a sua confiança aí, beleza? Esse vídeo agora a gente vai falar sobre monitorização da ventilação mecânica invasiva. Então, primeiro assim, o que a gente normalmente vai monitorar na ventilação mecânica? Primeiro, a oxigenação, né? A gente vai monitorar também a ventilação, a gente vai monitorar a mecânica respiratória, a gente vai monitorar a hemodinâmica, e a gente vai monitorar também a função do centro respiratório e também a função da musculatura respiratória. Tá? Então esses são os parâmetros que a gente vai monitorar durante a ventilação mecânica. É bom lembrar que a monitorização à beira-leito, ele ajuda a otimizar o sucesso do tratamento no paciente crítico. Daí a importância da gente falar sobre esse tema aí. Então, de maneira bem sucinta, o que a gente vai monitorar na oxigenação? A gente vai monitorar a saturação periférica de O2 através da oximetria de pulso, né? Através da oximetria de pulso. A gente também vai monitorar também a oxigenação por meio da saturação arterial de oxigênio através da gasometria, tá? Que seria o padrão ouro na avaliação da oxigenação, na avaliação da saturação. Tem as suas vantagens a oximetria de pulso, né, que avalia a saturação periférica, mas também tem as desvantagens. Isso aí vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, unhas esmaltadas. Tá? Se o paciente estiver com as unhas com esmalte, a leitura pode ficar prejudicada. A leitura também fica prejudicada num ambiente em que a luz do ambiente é intensa. Pacientes com arritmia cardíaca também pode alterar a leitura da saturação periférica. E por último, a má perfusão periférica, né? Um paciente com má perfusão periférica também gera alteração na leitura da saturação periférica. O próximo tema que a gente vai monitorar é a ventilação, né? E a ventilação a gente vai monitorar através da capnografia, tá? A capnografia, ela avalia a quantidade de CO2 exalado, tá? Então, quanto mais eficiente for essa ventilação, maior a quantidade de CO2 exalado, tá? As principais informações que a gente obtém com a capnografia, primeiro, a pressão parcial de O2, de CO2, desculpa, que é o chamado PET-CO2, tá? Esse PET-CO2, ele tem uma relação importante, ou seja, uma boa aproximação com o CO2 alveolar, né? Dá uma noção da quantidade de CO2 no ambiente alveolar. Outra informação que a gente tem também na capnografia é a frequência respiratória. E por último, o capnograma, que é um registro gráfico
que a gente também tem informações sobre a quantidade do CO2 exalado através do capnograma, certo? Então, basicamente, é isso que eu acho importante aí, que pode cair numa questão de concurso. A gente também vai monitorar a mecânica respiratória, né? E essa mecânica respiratória, a gente vai avaliar a complacência e a resistência. A complacência e a resistência. Sendo que a complacência, a gente tem a complacência dinâmica e a complacência estática. Tá? Então a gente tem lá no gráfico pressão, tempo. A gente tem, primeiro, inicialmente aqui, quando não sai do zero, a gente tem uma PIP aqui, uma pressão positiva inicial. Ele vai aumentando. No modo de ventilação, volume controlado, né, que é possível fazer essa medida. Eu tenho a pressão de pico, depois eu tenho a pausa inspiratória e a pressão de platô. E depois a pressão ela vai caindo na fase expiratória. Então aqui eu tenho a fase inspiratória e aqui a fase expiratória. Então aqui eu tenho a pressão de pico, tá? Então eu tenho um vídeo, inclusive a gente tem um vídeo aí de mecânica respiratória que a gente fala um pouquinho mais detalhadamente, tá? A complacência dinâmica, ele é dado pelo volume corrente dividido pela pressão de pico menos a PIP, tá? Então eu pego o volume corrente, pego essa pressão de pico aqui, ó, menos a PIP. Aqui no cálculo da pressão da complacência dinâmica, eu não preciso que o modo seja volume controlado, tá? Então não precisa ser volume controlado, pode ser pressão controlada também, porque aí eu consigo extrair o valor da pressão de pico também no modo pressão controlada. Já a complacência estática é o volume corrente dividido pela pressão de platô menos a PIP. Essa pressão de platô menos a PIP eu só consigo medi-la após uma pausa inspiratória, e isso só é possível no modo volume controlado, tá? E por último eu tenho a resistência das vias aéreas, né? Então a resistência que é dado pela pressão de pico menos a pressão de platô, isso tudo dividido pelo fluxo, tá? Isso tudo dividido pelo fluxo. Vamos dar um exemplo aqui então. Eu tenho uma pressão, um volume corrente, um exemplo. Tenho um volume corrente de 500 ml, um fluxo de 60 litros por minuto. Eu tenho uma pressão de pico de 40 centímetros de água. Tá isso tudo calculado. Uma pressão de platô de 30 centímetros de água. E por último, a PIP de 5 centímetros de água. Então tenho todas essas informações aqui: volume corrente, fluxo, pressão de pico, platô, PIP. E aí eu tenho como calcular a complacência dinâmica, primeiro pegando a pressão de platô, a pressão de pico, o volume corrente, que é 50, dividido pelo pressão de pico 40 menos a PIP 5, né? Volume, então a complacência dinâmica, volume corrente dividido pela pressão de pico menos a PIP.
Estou vendo aqui 50 aqui, ó, 500, né? Aqui é o volume corrente de 500 ml. Então isso aí vai dar 500 dividido por 35. Faz a conta aí. Eu tenho o cálculo da pressão da complacência dinâmica, que é o 500 o 30 menos 5, que é a PIP. Então eu tenho 500 dividido por 25, tá? E por último a resistência, onde eu tenho a pressão de pico menos a pressão de platô, que é 30. Tudo isso dividido pelo fluxo. O fluxo está aqui em litros por minuto, mas o que eu tenho que usar aqui na fórmula é litros por segundo. 60 litros por minuto é igual a 1 litro por segundo, não é? Igual a 1 litro por segundo. Então eu venho e coloco o valor aqui, de 1 litro. Então a resistência aqui no caso é de 10. De 10 centímetros de água para cada litro por segundo. Tá? Então eu tenho esses valores aqui. Não acredito que não vi nenhuma questão que peça esse tipo de cálculo, mas sim dos valores de normalidade da complacência estática, da complacência dinâmica e da resistência. Da complacência estática está entre 50 e 80 milímetros por centímetro de água. A complacência dinâmica é igual em torno de 100 a 200 milímetros por centímetro de água, e a resistência em torno de 4 a 8 centímetros de água para cada litro por segundo. Tá? Então, acredito que a maneira que se possa pedir um entendimento matemático desses da mecânica respiratória, complacência e resistência, seriam os valores de normalidade. Isso aqui então é importante, mas a maneira como você calcula, isso daqui é importante, o fato de você só conseguir calcular a pressão de platô no volume controlado, e essa informação aqui de fluxo, que é o litro por segundo, que é utilizado nas fórmulas, tá? Então isso eu acho importante. Outra coisa que é extremamente importante dentro da avaliação da mecânica respiratória são as causas que alteram a mecânica respiratória, E aí a gente tem a primeira clássica, que é a auto-PIP, ou PIP intrínseca, ou hiperinsuflação, o ar não sai todo, além da PIP que você coloca lá, do valor lá que você coloca, por exemplo, 5 centímetros de água, você vai ver um valor aí de PIP maior do que 5 centímetros de água, você tem ali uma auto-PIP, uma hiperinsuflação, gerando uma alteração na mecânica respiratória. Um volume corrente excessivo também pode alterar a mecânica respiratória. Uma frequência respiratória elevada, então eu tenho uma frequência respiratória elevada, eu acabo tendo um tempo ins e ex, um ciclo respiratório muito rápido, então não dá tempo de desinsuflar. É a mesma coisa, uma relação de ins e ex curta, Para evitar, por exemplo, o auto-PIP e a hiperinsuflação, a gente usa uma relação em torno de 1 para 3, ou seja, de cada ciclo respiratório, 1/4 é de tempo ins e 3/4 é de tempo ex. Então, se cada ciclo respiratório aí tem 12 segundos, cada ciclo respiratório tem 4 segundos, 1 segundo é tempo ins, 3 segundos é o tempo ex. Entendeu? Então, essa relação ins e ex curta.
E a resistência do circuito, obviamente, né? A resistência do circuito também vai influenciar na mecânica respiratória. Quanto maior a resistência do circuito, maior vai ser os valores, né, de resistência, ou seja, da mecânica respiratória. E por último, obstrução de vias aéreas também altera a mecânica respiratória. Então, isso aqui com certeza é importante a gente saber, tá? E dentro de uma prova mais específica na fisioterapia, para o cargo de fisioterapeuta respiratório, o entendimento de como resolver as questões da autopip também são importantes. A gente vai falar isso em outros vídeos futuros aí do nosso curso, beleza? A próxima avaliação que a gente faz, monitorização que a gente faz é da hemodinâmica, tá? E na hemodinâmica a gente avalia a resistência vascular. Então, a resistência vascular. A gente avalia também volumes e capacidades. Lembra? Volumes são 4 volumes, capacidades são 4 capacidades, sendo que as capacidades são somatórios de volumes, né? A gente avalia na hemodinâmica também a pressão arterial e a frequência cardíaca. Então, duas coisas que a gente também pode avaliar. Na avaliação da função do centro respiratório, o que a gente vai monitorizar é justamente o equilíbrio entre a quantidade de O2 e de CO2, né? Na avaliação da gasometria, por exemplo, quanto que está a PaO2 e a PaCO2. Então, os valores de normalidade de PaO2, PaCO2 também é importante a gente saber, muito importante, né? E a gente faz a avaliação dessa relação, desse equilíbrio entre O2 e CO2, avaliando a função do centro respiratório. E uma outra coisa também é a avaliação da musculatura respiratória. Musculatura respiratória, tá? Então, especificamente da função da musculatura respiratória, a gente sabe o seguinte: o paciente em ventilação mecânica pode adquirir a fraqueza muscular adquirida no ambiente de UTI, né? Fraqueza característica do paciente crítico, né? E aí, como toda fraqueza muscular, não só periférica, mas também respiratória. E aí a gente avalia a fraqueza muscular adquirida na UTI da função respiratória através da pressão PI máxima, pressão inspiratória máxima e PE máxima, tá? São os dois parâmetros que a gente pode avaliar da função respiratória, tá? Através da manovacometria, tá? E por último, não condizente com todas os centros, né, de todas as UTIs aí no Brasil, é a tomografia por impedância elétrica, tá? Que ajuda a monitorar a ventilação, tá? Então, junto com a capnografia, a gente tem aí algo mais moderno, que é a tomografia por impedância elétrica, que avalia a ventilação, avaliando a distribuição da ventilação nos dois pulmões, a distribuição da ventilação nos dois pulmões, certo? Distribuição, quer dizer, se está homogênea essa distribuição entre os dois pulmões, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar nesse segundo vídeo do nosso curso. Agradecer mais uma vez a confiança de quem é membro do canal aí. Quem tiver alguma ideia de algum vídeo que gostaria de ver aí exclusivo para os membros, pode deixar aí no comentário que a gente prepara esse vídeo especialmente para vocês, beleza? Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, é só você ir lá no @paulobrito.fisio, lá tem um cadastro, você vai se cadastrar e vai receber maiores informações
sobre esse curso, tá certo? Então, até o próximo vídeo.